adoração, nós vamos celebrar o nascimento de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas antes de orar, eu quero lembrar você, membro da Igreja Batista Central de Campinas, que você pode fazer a sua oferta do seu dízimo, no momento da transmissão, você pode fazer aí mesmo na sua casa ou durante a semana, para poder nos ajudar nas despesas da nossa igreja durante todo esse mês de dezembro, que são muitos investimentos, muitas famílias que estão sendo ajudadas, são muitas frentes que a igreja tem investido. Então eu quero lembrar você, membro da nossa igreja, você pode fazer através do seu aplicativo, durante a semana, você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, fazer a sua transferência, para que a igreja possa honrar todos os seus compromissos nesse mês de dezembro. Nós temos somente mais 2 domingos este ano, hoje e domingo que vem. Você pode fazer isso ainda nessas 2 semanas. Vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio de celebrar, de cultuar, de exaltar o teu nome. Queremos te agradecer porque o Senhor veio a este mundo, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e através da história o Senhor demonstrou a sua fidelidade, a sua misericórdia e a sua bondade. E a tua palavra diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam escravizados pela lei. Obrigado, porque Deus, o Deus homem, veio a este mundo, se tornou um de nós, nasceu em uma manjedoura. Ele que é o Rei da Glória, o Deus eterno e todo-poderoso, mesmo sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Obrigado, porque a salvação se manifestou e nós recebemos pela tua graça, a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, este momento, esta cantata, este coral, os instrumentistas, coralistas, a regência do Robson e tudo que vai ser feito aqui. Que seja somente para honrar e exaltar e glorificar o teu santo nome. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Parte da história que eu amo contar. Ele traz salvação, também a paz para viver. Ele é o Deus conosco,
celebram o Natal. Mas uma coisa não mudará e sempre vou a todos contar. Real é Cristo. Essa é a parte da história que amo contar. Ele traz salvação e paz pra viver. O Natal real é Cristo, Deus é Emanuel. Luzes enfeitando as casas e nação. Como se é tempo de cantar e de confraternizar. Mas milagre do primeiro amor, Jesus nasceu. Nosso renascer. O Natal real é Cristo. Essa é a parte da história que amo contar. Ele traz salvação e paz pra viver. O Natal real é Cristo, Deus é Emanuel. Conosco Deus está, conosco Deus está. Nossa esperança, vida eterna e salvação. O Natal real é Cristo. Essa é a parte da história que amo contar. Ele traz salvação e paz pra viver. O Natal real é Cristo, Deus é Emanuel. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos. O Natal é Cristo, Deus é Emanuel. Regozijar Jesus nasceu, vamos cantar. O Natal real é Cristo, Deus é Emanuel. Ó, cantem pelos montes. O Natal é Cristo, Deus é O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam em uma terra sombria. Esse versículo foi escrito 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Natal, não como o mundo celebra. A nossa sociedade hoje secularizou o Natal. Se valoriza família, amigos, encontros, compras, prosperidade. E esqueceram que a verdadeira razão da nossa celebração é a vinda da luz que ilumina todo homem. O nosso Senhor Jesus nasceu. Longe de qualquer possibilidade de salvação nós estávamos, mas Ele veio para nos salvar. Ele é Deus, o Verbo encarnado, o Rei que se fez servo, nasceu numa manjedoura, aquele que domina o trono do universo, mas veio em busca daquilo que estava perdido, eu e você. Por isso que estamos aqui hoje, celebrando a grandiosa história de salvação minha e sua, e de todo aquele que confiar naquele que foi entregue por nós. Jesus Cristo nasceu. Vamos celebrar o Natal.
O Senhor Jesus veio numa noite muito especial. Anjos encheram o céu e anunciaram a pastores no campo o seu nascimento. Ele foi crescendo, Maria e José foram criando o Rei do Universo de uma maneira misteriosa. Aquele mistério do Cristo encarnado. Ele cresceu, se tornou um homem, e como um homem iniciou o seu ministério, pregando e ensinando. Ensinava com autoridade, as suas palavras enchiam seus ouvintes de esperança. Ele também mostrava sua autoridade, além do ensino, para expulsar demônios, para curar doentes. Jesus uma vez parou um funeral para ressuscitar um menino. Jesus ordenou que o seu amigo Lázaro saísse da tumba com vida, e ele ressuscitou com vida. Jesus uma vez deu uma ordem, e uma pessoa foi curada, longe de onde Jesus estava, porque ele tem autoridade, porque ele é o Filho de Deus. Os seus ensinos foram sendo propagados, e a sua fama aumentou. Ele também escolheu para si 12 homens, com os quais ele andou e ensinou sobre o reino de Deus. Esses 12 homens, uma vez com Cristo, estavam atravessando um mar, estavam atravessando um grande lago, e nesse barco onde eles estavam, começou um pânico por causa de uma tempestade, e o Senhor Jesus, com apenas uma ordem, acalmou a tempestade fora do barco e no coração dos seus discípulos, porque Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. À medida que a sua fama ia crescendo, muitas pessoas o procuravam, muitas pessoas queriam ouvi-lo, queriam receber as suas bênçãos, e Ele, que é cheio de graça e bondade, abençoava todos aqueles que os procuravam. Mas Ele tinha uma missão, Ele sabia exatamente o que estava fazendo aqui. Ele veio entregar a sua vida, e um dia ele decidiu, depois de rodear toda a terra de Israel, a se dirigir à cidade de Jerusalém. Nessa cidade, onde ocorreria a celebração da Páscoa, a celebração com relação à libertação que Deus havia dado sobre o seu povo, muitos anos antes, quando eles eram escravos do Egito e foram libertos, quando eles eram escravos do Egito e foram libertos da morte, através do sacrifício de um cordeiro. Jesus Cristo se dirige a Jerusalém, quando ele chega na capital de Israel, quando ele chega no centro de adoração, muitas pessoas o recebem, e o recebem com grande expectativa de que ele seria um grande rei. Ele era um homem puro e simples, sem vergonha de chorar. Um homem que ouvia corações aclamar. Bastava só um olhar de amor, bastava ouvir sua voz.
doentes iam até Jesus e eram sarados, os surdos ouviam, os cegos puderam ver, os coxos puderam andar e os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontravam em Cristo Jesus amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas por sua presença. Quando ele olhava para elas, via em seus corações simples um lugar perfeito para a fé em seu nome. Jesus dizia: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. À medida que Jesus se aproximava da capital do reino de Israel,
As expectativas cresciam de fato, pois esse que diz a todos cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei, chegava. Aquele que tinha o poder de com seu olhar transformar corações, chegava. E aquele povo que estava cansado da tirania do Império Romano, estava cansado de séculos de humilhação, via que Cristo poderia ser aquele que traria a libertação imediata dos seus conflitos políticos. Ele tinha em mente, Jesus Cristo, ele tinha em mente a sua missão de entregar a sua vida, mas o povo ainda imaginava que a vitória de Cristo seria de uma outra natureza. À medida que ele chegou em Jerusalém, muitas pessoas se aproximaram com ramos, com folhas e com todo tipo de celebração, cantaram aleluia, porque tinham certeza que o rei chegou para vencer.
Cante aleluia ao Rei. Foi o que Jerusalém cantou naquele dia, que Jesus foi se aproximando. E a popularidade dele estava muito alta. As pessoas esperavam a libertação política. Mas o que Cristo veio fazer foi uma obra muito maior do que a libertação política. Cristo não veio vencer Roma. Cristo veio vencer a morte. Durante aquela semana, Jesus foi traído. Os seus inimigos, que se invejavam dele, os entregaram às autoridades romanas para um julgamento injusto, porque ele era inocente, não havia crime nenhum, não havia nenhum engano na sua boca, mas ele foi entregue como um cordeiro levado ao matadouro, foi condenado à morte, e morte de cruz. O que parecia ser a sua derrota, pois as expectativas de uma libertação instantânea do poder do império, na verdade, estava se tornando uma grande vitória. Cristo foi colocado na cruz, entregue como um cordeiro, recebendo sobre si a ira de Deus, carregando sobre si o peso de uma opressão muito maior que a opressão política, a opressão dos nossos próprios pecados, que nos separavam de Deus. Ele recebeu nele o castigo que hoje nos traz a paz. Foi morto, foi sepultado, muitos desapareceram, muitos dos seus discípulos fugiram, muitos dos seus seguidores de longe foram embora para suas casas, mas 3 dias depois, a grande vitória, ao terceiro dia, aquela pedra que cobriu o seu túmulo rolou, ele saiu vivo, vitorioso, vencendo a morte. O sacrifício que nos traz a paz foi aceito por Deus o Pai. As mulheres foram procurá-lo no seu túmulo, e o anjo lhes disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O Natal é uma mensagem completa. Ele veio para nos salvar. Na cruz ele conquistou a sua vitória. Na ressurreição ele está aprovado, ele é apto, ele é aquele que nos salva, se crermos e confiarmos no seu glorioso nome, e ele está vivo para todo o sempre. Veja o Deus da glória, dando um Salvador. Veja em tudo quanto fez, profundo amor. Veja o bebezinho, calmo a dormir. Veja Cristo ao Calvário caminhar por mim. Tão só foi meu pecar que te prendeu. Lugar que era meu, precioso sangue me lavou. Ninguém jamais assim ao mundo amou. Foi meu pecar, foi teu já não há canção na veja Cristo suportar insuportável dor. Coração partido jamais pensou em si.
tumba esperança é o Salvador. Desperta e crê em seu grande amor. Desperta e crê. Desperta e crê no seu grande amor. É a última frase do coral. Querida Igreja Batista Central de Campinas, queridos amigos e irmãos, que alegria, apesar das circunstâncias, estarmos celebrando o Natal de Cristo, 2020, Natal de 2020. Natal é data de celebrarmos a maior demonstração de amor de Deus por nós, pecadores. Sim,
Você é muito, muito, muito amado. As pessoas talvez não te amam, não demonstram amor como deveriam por você, mas saiba que a pessoa mais importante do universo, ela já demonstrou um amor maravilhoso, infinito, sobrenatural, surpreendente por você. Isso está revelado em João 3,16, onde fala, porque Deus amou toda a humanidade, ao ponto de entregar o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra nos seus pecados, não morra na condenação da lei, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, Deus é amor, e Ele demonstra amor por nós, de duas formas. Tem duas formas através das quais Deus demonstra seu amor por nós. A primeira forma é através da sua graça comum, da sua graça geral. É a generosidade abrangente, inclusiva de Deus. E tem a sua graça especial, a sua graça salvadora. Deixa eu falar em primeiro lugar, como é que Deus todos os dias demonstra amor por todas as pessoas. Lá em Mateus 5,45 diz assim: todos os dias, todo santo e bendito dia, Deus, Ele faz raiar o seu sol, e Ele derrama a sua chuva sobre os bons e sobre os maus. O que a Bíblia ensina sobre a graça geral de Deus é que, apesar da incredulidade dos homens, apesar da idolatria ignorante dos homens, apesar do egoísmo, apesar da soberba dos homens, Deus diariamente continua nos abençoando com vida, com saúde, com sol, com trabalho, com moradia, com colheita, com alimentos, com lucros, com oportunidades, com dons, com talentos, com conquistas, com prosperidade e alegrias diversas, como o feriado do Natal e as confraternizações, a comida boa. Tudo isso são dádivas do Criador, dádivas diárias, declarações de amor de Deus, até mesmo para aqueles que blasfemam o seu nome, pisoteiam as suas leis. Deus, na sua graça geral, Ele abençoa todo mundo, todos os habitantes da terra, até mesmo moralmente, através da consciência de cada um. Deus, Ele impede de que nós nos autodestruamos com a nossa pecaminosidade, egoísmo, desamor. Isto é a graça comum geral de Deus. Eu gosto como no Salmo 104, o salmista descreve a graça geral, o amor geral de Deus por todos os homens. Ele fala assim no versículo 13: Deus dos seus aposentos celestes rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É Ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, tipo o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Essa é a graça comum de Deus. Mas Deus não só demonstra seu amor por nós através da graça comum, mas Deus, através da sua graça salvadora, da sua graça especial, Ele revela o seu amor de uma forma muito maior ainda, enviando o seu Filho. Por isso, o versículo que nós lemos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele crer não morra nos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Deus demonstra o seu amor de uma forma superlativa a nós, através da sua graça salvadora, enviando o seu Filho para resolver o nosso pior problema, que é o pecado, para resolver e vencer o nosso último inimigo, que é a morte.
Jesus Cristo, através da sua morte, Ele vence e resolve o nosso pior problema, que é o pecado, que gera a morte, que gera o inferno, a condenação. E através da sua ressurreição, Ele derrota o nosso último inimigo, que é a morte. Essa é a graça salvadora, é a graça especial. Querido ouvinte, deixa eu falar uma coisa seríssima com você. Todos nós, eu, você, todos esses músicos aqui, nós todos, diariamente, temos experimentado, desde que nascemos, da graça geral de Deus. Da graça geral de Deus, da demonstração de amor de Deus diária, através da sua providência e provisão. Mas a pergunta que eu faço a você neste Natal de 2020, você já experimentou da graça especial, da graça salvadora de Deus por nós? Você já experimentou dessa graça maravilhosa, superlativa, que é a graça salvadora de Deus? E talvez alguém está falando, como que eu posso saber se eu já provei dessa graça salvadora, dessa demonstração especial de Deus na minha vida? Olha, lá na carta de Paulo a Tito, ele fala sobre essa graça salvadora e dá para nós uma dica de como podemos saber se já provamos ou não, se já fomos libertos da morte, do inferno, da condenação ou não. Paulo fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça salvadora de Deus em Cristo, ela nos ensina algumas coisas. Ele fala, essa graça nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, nesses dias, aqui na terra, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Como é que eu posso saber se eu sei que eu já provo diariamente da graça geral de Deus, como é que eu posso saber se eu provo da graça especial de Deus? Tito fala, olha, você pode saber se você por acaso já foi ensinado pelo Evangelho, por Cristo, pelo Espírito Santo, se você já foi ensinado a renunciar à incredulidade, à idolatria, o estilo de vida secularizado, que é o estilo de vida da maioria das pessoas aqui em Campinas. Vivem para o shopping, vivem para os prazeres, vivem para o trabalho, vivem para os hobbies, vivem para os jantares e almoços, como se Deus não existisse, como se nós não tivéssemos uma alma, como se a morte fosse algo, uma ilusão, e como se não houvesse eternidade. Se você ainda não aprendeu a renunciar esse estilo de vida secularizado, você não experimentou ainda da graça especial de Deus, porque a graça especial de Deus não só salva e perdoa, mas ela transforma a nossa cosmovisão e a nossa forma de viver. Ela nos ensina a renunciar o estilo de vida secularizado, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Pastor, o que é paixão mundana? Paixão mundana, sabe o que é? É aquela preocupação exagerada com a sua aparência, com o seu Facebook, com a sua popularidade, com o seu WhatsApp, com a sua diversão, com os seus práticas sexual, com a comida, com o conforto, com o dinheiro, com os bens materiais. Pessoas que vivem o tempo todo preocupadas com essas coisas, ainda não conheceram a graça salvadora em Cristo Jesus. Mas a graça salvadora em Cristo Jesus não só ensina a gente a rejeitar as paixões mundanas, mas ela nos ensina a viver de forma moderada, de forma honesta, tratando as pessoas como elas merecem e devem ser tratadas, tratando a Deus como Ele merece e deve ser tratado, reverenciado, adorado, no começo do dia, no meio do dia, no final do dia. A graça salvadora, ela muda a nossa forma, o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver. E Tito fala, ela coloca em nós uma coisa também, ela coloca em nós uma esperança na pessoa de Cristo e na promessa da sua volta e do seu reinado milenar, eterno. Você para de querer confiar nesse partido político, na direita, na esquerda, como solução para os problemas, e você entende que só Jesus um dia há de trazer
justiça, equidade e um reino de paz e prosperidade verdadeira a esse mundo. E você passa a aguardar com ansiedade a volta de Cristo, que não está longe não. Porque de acordo com as profecias do próprio Cristo, nós estamos vivendo nos últimos dias de uma forma inegável. Quem lê a Bíblia sabe disso. Como que é, pastor? Como que é essa experiência na prática? Vamos ser práticos aqui. Como que é na prática essa experiência com a demonstração maior de Deus, de amor de Deus, que é a revelação da sua graça especial salvadora na vida da gente? Como que isso acontece? Olha, é de uma forma muito simples, mas muito impressionante. Quando uma pessoa é alvo da demonstração maior de Deus, que é a demonstração da sua graça salvadora, essa pessoa é transformada radicalmente. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu era pastor de uma outra igreja, numa outra cidade, por 16 anos. Há 11 anos atrás, eu conheci o Paulo Marx. E nessa semana, ele que está terminando um curso de teologia, ele me mandou o manuscrito de um livro que ele vai editar, que é o TCC dele, finalizando o seu curso de teologia. E o Paulo falou: pastor, por favor, daria para você dar um endosso, uma indicação do meu livro? Você foi o meu pastor, você poderia indicar o meu livro? Eu li o livro ontem, e eu fiz a seguinte indicação, presta atenção no que eu escrevi, e o que eu escrevi revela para você, responde para você, como é que é esse impressionante impacto da graça salvadora, do amor de Deus revelado na sua graça salvadora na vida de um pecador. Olha o que eu escrevi assim: querido leitor, era apenas mais um domingo, mais um culto e mais um sermão, e um ex-líder de banda de rock entrou em nossa igreja, e de forma sobrenatural, Deus entrou na sua vida. Drasticamente o Senhor Deus o libertou dos palavrões, da impaciência, das atitudes truculentas e do seu mundanismo. Impressionada com estas mudanças, sua esposa Lilian e a pequena Emanuele também passaram a frequentar a nossa igreja, não acreditando nas mudanças que Deus estava operando na vida do Paulo. E logo Paulo e Lilian se batizaram em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, professando a sua fé publicamente. E eles logo se envolveram com a família de Deus e no trabalho do Senhor. E com alegria eu escrevi, com alegria é que eu observo a sua perseverança e crescimento através dos 11 anos de vida. Daí eu continuo dizendo: olhe, neste livro, o Paulo que viveu no pecado e no mundão, e sofreu as consequências do pecado no seu casamento, agora ele, através desse livro, nos conduz pelas águas tranquilas dos princípios bíblicos e eficazes da palavra de Deus, que transformaram o seu casamento e pode transformar o seu também. Gente, essa é a graça salvadora. O Paulo experimentou. O dia que ele experimentou, parou de falar palavrão. A sua esposa não acreditava como um homem pode parar com um mau hábito tão rapidamente assim. Deixou de ser truculento, de ditador dentro de casa, violento. Foi transformado. Ele teve um encontro não só com a demonstração do amor de Deus na sua provisão, dando saúde, casa, moradia, emprego, não, mas ele teve um encontro com a graça salvadora de Cristo. Ele foi transformado de dentro para fora. Você, minha pergunta nesse Natal, você já experimentou dessa demonstração do amor de Deus na sua vida? Você é uma nova criatura. Você tem um antes e um depois, marcado por um encontro com Cristo. Se você tem, que bênção, que maravilha. Tenho certeza que a sua família é muito abençoada e feliz em tê-lo transformado dentro de casa. Tenho certeza que no emprego você é alguém que traz muita alegria para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão, porque uma pessoa que é uma nova criatura assim, ele deixa de ser chato, pedante, de ser exigente, crítico, de ser uma pessoa mala, ele passa a ser cada dia mais igual a Cristo.
Não de forma perfeita como o Senhor Jesus, não que ele não peque mais, mas ele é transformado. Você já experimentou isto? Caso negativo, eu vou dizer para você, se você ainda não experimentou disto, deixa eu falar para você, você tem 2 problemas sérios neste Natal e através de 2021. Você ainda tem um problema horrível, seu pior problema continua te marcando, que é o pecado, essa parede, essa muralha que separa você de Deus. Você ainda tem um grande inimigo que chama morte. Você, cuidado, não pega Covid não seja entubado não, cuidado, você não está preparado para a morte, você ainda não conhece a graça salvadora de Deus. Se você for entubado, se você vier a falecer, você tem uma eternidade pela frente, sem Cristo, sem graça, sem salvação, sem Deus. Se você ainda não experimentou a demonstração do amor de Deus, o pecado ainda é o seu maior problema e a morte ainda é o seu grande inimigo. Mas eu sei que eu estou falando com gente que está com a cabeça no feriadão do Natal que se aproxima. Você está com saúde, você está planejando ir para a praia, você está pensando nos parentes que vão chegar, ou na viagem que você vai fazer, e para você o pecado não parece ser o seu pior problema. Mas deixa eu falar para você, quando a morte vem, quando vem o Covid, deixa eu falar para você, essa semana, um antigo amigo meu, de uma outra cidade, me ligou, ele está meio choroso, ele falou, eu preciso da sua ajuda, eu quero o seu apoio, eu preciso ser mentoreado, eu preciso ser assistido, porque eu passei pelo vale da sombra da morte. Ele tem uns 50 anos mais ou menos. Ele falou, olha, eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid, ela foi assintomática, está saindo do Covid, eu não, eu fui internado. E aí eu já comecei a sentir a mão de Deus pesando sobre a minha vida, porque eu não estava andando nos caminhos do Senhor como eu deveria. E lá no hospital, naquele quarto, eu comecei a pensar mais seriamente sobre minhas atitudes, minhas ações, e o meu caminhar diante de Deus. No hospital a gente tem tempo para pensar nessas coisas, mas aí eu fui perdendo a respiração, daí vieram falar que iam me levar para a UTI, para eu ser entubado, aí eu caí num desespero, eu comecei a pensar seriamente pela primeira vez na morte, na bendita tal da morte, e aí eu comecei sentir nojo dos meus pecados, nojo das minhas atitudes egocêntricas, carnais, mundanas, terrenas, e eu comecei a confessá-las a Deus, e antes de me entubar eu chamei minha esposa, e eu confessei meus pecados à minha esposa, e na graça de Deus ele me disse, o Senhor teve misericórdia de mim, eu cheguei perto da morte, mas o Senhor me abençoou e me resgatou, e hoje eu dei alta do hospital, e hoje eu estou já acertei-me com a minha esposa, acertei-me com Deus em primeiro lugar, com a minha esposa, com outras pessoas, e eu estou ligando para você que eu preciso ser discipulado, eu preciso que alguém me cobre, posso ligar para o Senhor a cada 10 dias, a cada 15 dias, para você me perguntar, como é que você está com o seu Deus? Eu falei, pode, é com prazer que eu faço, e obrigado por me compartilhar a sua experiência, porque ela fala alto ao meu coração. O que eu quero dizer para você é o seguinte, para muita gente, o problema do pecado não parece sério, até que vem a morte, até que vem um acidente, até que vem a sensação da morte, daí você vê a necessidade de se acertar com o Senhor. Você já teve uma experiência, essa é a minha pergunta, você já teve uma experiência com a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus? Se você não teve e quer ter, o versículo que eu estou usando como base para essa minha palestra aqui, João 3,16 fala, creia, deixe a incredulidade, baixe a bola e reconheça que através da história, é sério, Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer na cruz no seu lugar. Reconheça que você é um pobre, miserável pecador, aceite a oferta gratuita de Deus, onde Ele castiga
os seus pecados na pessoa de Cristo, aceite o perdão que Cristo conquistou por você na cruz, e você terá a vida eterna, você não perecerá, você não irá para o inferno. E já aqui nessa vida, você começará a viver num novo estilo de vida, como muitos desses músicos estão vivendo, como muitos desses coristas estão vivendo, como eu, pela graça de Deus, estou vivendo. Eu não sou melhor que você, provavelmente eu sou muito pior que você, mas Deus teve graça de mim, Ele terá graça de você também. Baixe a bola, confesse os seus pecados, se arrependa deles. Não adianta, não vale a pena viver dessa forma egocêntrica, dessa forma vaidosa. Isso é futilidade. Viva para a glória de Deus, pela graça de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não importa o que Ele fez, não importa o que Ele já aprontou no passado, se ele apenas crer no meu Filho amado, diz o Senhor Deus, pela minha graça maravilhosa, incompreensível, indescritível, eu vou perdoar esse pecador. Assim como Jesus perdoou aquele ladrão que a vida toda aprontou, mas na última hora se rendeu a Cristo e foi com Cristo para o paraíso. Se nesse Natal você ainda não experimentou da graça salvadora, da maior demonstração de amor de Deus pelos pecadores, dê um presente para você mesmo, dê um presente para a sua alma, deixando de viver como os seus amigos, deixando de viver como a sua família, deixando de viver do seu jeitão errado, pecaminoso, egocêntrico. Entregue-se a Cristo, torne-se um discípulo amoroso de Cristo. Faça como o apóstolo Paulo. Deixe a sua soberba, sua presunção, seu orgulho, entregue-se a Cristo. E daí você vai poder dizer com o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A morte perdeu o seu efeito, o seu poder de me assustar e me condenar para o resto da eternidade. Eu tenho uma oração aqui que pode ser a sua, nesse momento. Se você já desfruta da salvação que é em Cristo Jesus, louve a Deus por isso. Mas se você ainda não desfruta e gostaria agora de orar comigo, eu tenho uma oração que eu fiz me colocando no seu lugar, como uma pessoa que precisa da salvação que há em Cristo, e que você a quer. Então a oração é assim, oremos. Senhor Deus, eu já sinto o teu amor todos os dias. Obrigado pela vida, saúde, casa, comida, sustento, estudos, trabalho, amigos, oportunidades e livramentos. Mas Senhor, eu não quero apenas desfrutar da sua graça geral, eu preciso, eu desejo provar do seu amor salvador, revelado através de Cristo Jesus. Ó Deus, tira de mim a incredulidade, e me dá o dom da fé, derrame em mim, Senhor, a sua graça salvadora. Ó Deus, pelo teu Espírito me ensina a renunciar à impiedade, me ajuda a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, me ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, Senhor. Me ajuda a aguardar pelo cumprimento da volta de Cristo e o reino de justiça que Ele há de trazer a esse mundo. Em nome do próprio Cristo, assim eu oro, peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um Feliz Natal.
vivo está o Rei de amor que nos deu salvação. Vivo está, vivo está, vivo está o Rei venceu, Jesus venceu. Vivo está, seu reino é para sempre. Vivo está o Rei de amor que nos deu salvação. Vivo está, vivo está. Cristo já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Olá a todos, estamos já no fim da cantata, perdoe o cansaço. E é aquele misto, né? Ao mesmo tempo de tristeza, porque nós não estamos vendo nossos amados irmãos, mas de alegria. Sabe por que de alegria? Porque a nossa esperança não está nesse mundo. Estamos louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para nos livrar, para nos salvar e para guardar o nosso tesouro, até o dia que encontraremos com Ele nos céus. Deixo agora nesse final uma palavra de gratidão, mas como não está no script, saiba, a Igreja Batista Central de Campinas. Eu sinto muita falta de todos vocês. E se aqui na terra nós não pudermos ainda nos encontrar, por qualquer outro motivo, me alegra saber que nos encontraremos no céu e nunca mais estaremos longe um do outro. Gratidão é uma palavra carregada de sentimentos, pois nela encontramos alegria, também encontramos emoção e reconhecimento, mas para nós cristãos deve ser o motivo do nosso louvor. E como o louvor a Deus é o propósito, é o motivo de nós estarmos fazendo esse musical aqui na IBCC, eu quero deixar minha palavra de gratidão, carregada desses sentimentos. Primeiro agradeço à diretoria da Igreja Batista Central, que com muito amor tem nos encorajado e nos apoiado, dando suporte para realizarmos tantas coisas com sabedoria e amor à obra. Aos pastores, que estão sempre ao meu lado, e são mais do que amigos, certamente, são verdadeiros irmãos e pais. Juntos, nós oramos, juntos nós choramos por cada ovelha dessa igreja. Aos músicos presentes, muito obrigado, que compuseram esse lindo musical, aceitando um desafio desses, com paciência aqui e aturando o regente. Albira, em especial Albira, que esse cara, ele tem, na verdade, demonstrado muito amor ao ministério, à obra, se tornou um exemplo para a minha vida. Obrigado, Bira. Deus abençoe a sua vida. Ao grupo vocal, que está representando aqui o nosso amado coral. Somos 80. Mas amém. Glórias a Deus. Obrigado por vocês terem representado o nosso grupo. Ao coral que está em casa, o grupo do coral aqui está pegando fogo. Queridos, estaremos juntos. Vocês estiveram ao meu lado, vocês oraram comigo, foram muitas reuniões online, eu sei que vocês ficaram até chateados, mas é o que podíamos. Querido coral, saibam que é muito difícil ficar longe de vocês, mas eu amo a todos, e em breve estaremos juntos, ok? Ao pessoal do escritório, eu vou deixar essa palavra porque eu sei que essa semana foi difícil,
Eles tiveram que me aturar diante de tantos pedidos, Suzana, seu Carlos, Thelma, seu Marcos, entre outras pessoas que acabaram que me suportando. Ao Vini e a equipe técnica deles. Nossa, o Vini, esse é o meu braço direito, sabe, esquerdo, cara. Sem Cristo nós nada podemos fazer, mas olha, aqui, Vini, graças a Deus, eu louvo a Deus por sua vida, meu amigo. Ele está sempre pronto para as inovações do Ministério de Música, e olha que são muitos. Agradeço o pessoal da cozinha, que preparou ali um cafezinho. E agora eu agradeço a minha esposa. Essa sim é a guerreira, gente. Porque ser casada com um músico, pastor e ministro de música, viciado no trabalho, é um pecado, meu, isso. Viciado na música, acorda cedo, dorme tarde. Meu amor, obrigado, viu? Deus abençoe muito a sua vida. E, certamente, essas palavras de gratidão, elas são incompletas. Mas, como eu disse no começo, ela é carregada de emoção, alegria e de esperança. E eu gostaria de falar, em último, uma gratidão àquele que realmente é digno e merecedor de tudo isso. Nós não poderíamos estar fazendo, nem ter habilidade, se não fosse o Senhor Jesus Cristo nos capacitando. Então, eu quero terminar agradecendo e louvando ao nosso Deus, que é rico em misericórdia, que pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, quando ainda éramos mortos em transgressão. Pela graça, nós somos salvos. Isso é Efésios 2, de 4 a 5. Que Deus abençoe a sua vida. De noite nós vamos reapresentar esse musical gravado. E fiquem com essa última música. O coral estava ensaiando, faríamos uma surpresa, onde, se nós estivéssemos aqui presencial, o coral levantaria e cantaria conosco essa última música. Então, coral é para Cristo Jesus, mas louve conosco aí da sua casa. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, ore para que esses dias acabem e vocês possam estar conosco aqui o mais breve possível. Que Deus abençoe a sua vida e assim encerramos o nosso musical de Natal. Dia
sempre.